Bom, então vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje. E hoje falta ainda terminar o assunto da quarta-feira, que estava falando sobre regra da cadeia. Então eu queria começar a aula de hoje resolvendo um exercício. Aí nesse exercício a gente vai revisar um pouquinho sobre de que forma você aplica a regra da cadeia em cálculo 2. Então, tá aqui, ó, exercício 2. Ele me dá uma função z igual a e elevado a x seno de y. Só que olha o que ele diz aqui. Ele fala que o x ele é igual a st quadrado e o y é igual a s quadrado t. E olha o que ele está me pedindo. Calcule a derivada parcial de z em relação a s e calcule a derivada parcial de z em relação a t. Então, eu vou colocar aqui os dados da questão e a gente já vai conversar sobre ela. Então, ele me deu uma função z igual a e elevado a x seno de y. Só que ele me diz também que x é igual a s vezes t ao quadrado. E ele também me diz que y é igual a s ao quadrado t. E uma das coisas que ele me pede é a derivada parcial de z em relação a s. Depois ele me pede em relação a t também, mas bora começar por essa daqui. Então, gente, a primeira coisa que eu queria que vocês analisassem é por que eu vou usar a regra da cadeia nessa questão. Porque, olha só, repare que a sua função z, ela é isso daqui. Ela é e elevado a x vezes seno de y. Então, vamos ignorar por enquanto o que vem depois. Vamos olhar só para a função aqui z. Se eu pedisse para você, calcule a derivada de z em relação a x, você não teria dúvidas. Você ia pegar essa função aqui e derivar em relação a x. Ou se eu pedisse, derive em relação a y, você também não ia ter dúvidas, você ia conseguir resolver essa questão. Só que o problema, ele me pede para resolver a derivada de z em relação a s. Aí você vai dizer, nossa, mas aqui nem aparece o s, como é que eu vou fazer? Vai ser zero? Não. Aí que entra essas outras informações. Porque apesar daqui não aparecer o s nessa parte, mas o x, ele depende de s. O x é s vezes t quadrado. O y é s quadrado t. Então, tanto o x quanto o y dependem de s. Então, faz sentido eu te pedir isso daqui, a derivada de z em relação a s. Nesse caso, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, caso 2. Como é que eu faço? Bom, lembra que quando eu olho para cá, para o z, ele depende diretamente de x e y. Então, aqui na regra da cadeia, vai aparecer essas derivadas. Derivada de z em relação a x, derivada de z em relação a y. Então, ó, vou começar fazendo assim. Eu primeiro tenho que pensar, o z depende de quem? Ele depende de x? Depende diretamente. Então, eu coloco aqui, ó, del z, del x. Só que a derivada que eu quero é em relação a s, não é em relação a x. Não tem problema. Eu vou multiplicar isso daqui pela derivada de x, ó, o x que aparece aqui vai aparecer aqui em cima, derivada de x em relação a s. Tá? Então, começa assim. Só que o z também depende de y. Então, eu vou somar com a derivada de z em relação a y, vezes, aí o y que aparece aqui vai aparecer aqui em cima agora. Derivada de y em relação ao quê? Em relação ao que eu estou pedindo. Em relação a s. Aí eu te pergunto, o z depende de mais alguém diretamente? Não, só de x e y. Então, a regra da cadeia termina aqui. O segundo passo agora é calcular essas derivadas. A primeira, eu vou derivar z em relação a x. Isso não tem problema. Eu venho para cá e derivo essa função em relação a x. Isso aqui para mim é constante. A derivada de e elevado a x é e elevado a x, então vai ficar isso mesmo. Então, isso aqui vai ser igual a e elevado a x seno de y. Aqui eu nem vou colocar parênteses, nesse caso não vai precisar. Agora, eu vou multiplicar com a derivada de x em relação a s, sendo que x é isso daqui, ó, é s vezes t quadrado. Gente, se eu derivar isso aqui, s vezes t quadrado em relação a s, vai dar quanto? Vai dar t quadrado, né? T quadrado é constante, eu preservo ele. Derivada de s em relação a s é 1. Então, vai ficar só t quadrado. Então, esta derivada aqui
é t quadrado. Mais, vou somar aqui, derivada de z em relação a y. Eu olho para cá. Então, eu vou derivar só o seno. Derivada do seno é cosseno. Isso aqui eu preservo. Então, vai ficar e elevado a x cosseno de y. Por fim, derivada de y em relação a s. Olho para o y, derivo isso daqui em relação a s. Vai ficar 2st. 2st. Bom, já calculei todas as derivadas parciais que ele me pediu, então, teoricamente, poderia terminar por aqui. Se eu quisesse também, eu poderia substituir logo aqui, ó, no lugar do x, poderia colocar st quadrado. No lugar do y, poderia colocar s quadrado t. E aí, no final, isso daqui ia ficar só aparecendo o s e o t, não ia aparecer mais x e y. Mas também eu poderia deixar assim, sem problema nenhum, já que nada me obriga, nesse momento, a substituir os valores. Tudo bem, gente? Tá, então agora vamos fazer a outra derivada parcial. Essa foi a derivada parcial de z em relação a s. Só que ele também me pede a derivada de z em relação a t. Eu vou usar de novo a regra da cadeia, só que agora eu estou derivando em relação a t. Aí eu vou para aquele mesmo raciocínio. O que eu tenho que pensar? Tem que pensar, olha, o meu z, ele depende diretamente de x e y. Então, eu vou escrever aqui, ó, del z, del x. Ah, mas eu não quero em relação a x, quero em relação a t. Não tem problema. Então, vou multiplicar isso daqui vezes del x, ó, o x que aparece aqui vai aparecer aqui em cima, del x, del t agora, ó, porque a derivada que eu quero é em relação a t. Então, perceba que a primeira derivada aqui, ó, ela não vai mudar. Não vai mudar. Agora, a segunda vai. Essa daqui vai mudar, porque agora eu vou derivar x em relação a t, ao invés de derivar em relação a s. Só que z também depende de y diretamente. Então, eu vou somar isso daqui com a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a t agora. Bom, o meu z não depende de outra variável diretamente. Então, termina por aqui a regra da cadeia. Agora, o que me resta é calcular essas derivadas parciais. Então, isso aqui vai ser igual. Olha, essa primeira aqui, ó, del z, del x, e essa daqui, del z, del y, nós já calculamos. Então, não preciso nem calcular de novo. Elas estão bem aqui o resultado. Essa e essa. Então, só o que vai mudar são essas duas aqui, ó, del x, del t, del y, del t. Então, ó, como aqui não mudou, eu só vou repetir o que está aqui em cima, que é e elevado a x seno de y. Agora, bem aqui, eu vou derivar o x em relação a t. Então, eu olho para cá, derivando em relação a t, isso aqui vai ficar 2t, então vai ficar 2st. 2st. Mais, essa derivada aqui eu já calculei, não vou calcular de novo, só vou repetir, e elevado a x cosseno y. Agora aqui vai mudar, a derivada de y em relação a t. Eu olho para cá, derivando isso aqui em relação a t, vai ficar só s ao quadrado. Então, aqui embaixo vai ficar s ao quadrado. Bom, como ele só me pediu para calcular as derivadas parciais, eu termino por aqui. Note que as derivadas parciais não deram iguais. Tá? Aqui, ó, t quadrado, aqui deu 2st, aqui deu 2st, aqui deu s quadrado. Então, não são iguais. Então, você vai ter que calcular uma por uma, mesmo que você tenha que aplicar a regra da cadeia uma vez, duas vezes, três vezes, depende da questão. Alguma dúvida aqui, gente? Deu para relembrar como é que você aplica a regra da cadeia? Então, esse é o caso 2 da regra da cadeia. Não vou ficar vendo caso 1, caso 2, caso 3, caso... Não. Agora eu vou te ensinar um caso geral. E a gente vai resolver um exercício e depois a gente vai para o assunto da aula de hoje. Então, como seria o caso geral? Então, ó, o caso geral é isso daqui. Já vou mostrar no slide, porém não se assustem. Tá? Isso aqui é só porque eu tenho que generalizar, mas na hora que você aplicar não é difícil. Então, seja uma função diferenciável de n variáveis, a gente dá detalhe, a gente ainda não descobriu, ainda não estudamos o que é uma função diferenciável, mas não tem problema, mas guarde isso na sua mente, função diferenciável. Ok, então, vamos dizer que esse u aqui, ele depende de n variáveis, depende de x1, x2 até xn. Só que cada uma dessas variáveis x também dependem de outras m variáveis. T1, T2 até Tm. Então, por exemplo, faz sentido eu querer calcular
a derivada parcial de U em relação a TI, esse TI pode ser T1, T2, faz. Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar nessa fórmula aqui, ó. Então, quem vem primeiro são as derivadas parciais de U em relação àquelas variáveis que ele depende diretamente. E aqui ó, vai ficar du, del x1, vezes del x1, del ti. Então, ó, sempre o que vai aparecer aqui embaixo, ele repete aqui em cima. É a derivada dele que vai aparecer depois. Só que em relação à derivada que você quer. Isso aqui pode parecer confuso, mas na hora que você for aplicar, já não é difícil. Por exemplo, bora resolver esse exercício aqui. Olha só, ele só pede para eu escrever a regra da cadeia para o caso onde você tem uma derivada, você tem uma função w, w depende de x, y, z e t. Só que x, y, z e t dependem de u e v. Então, eu vou aplicar a regra da cadeia quando eu quiser derivar w em relação a u ou em relação a v. Nesses casos, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Depende da situação também. Então, vamos colocar aqui só as informações. W é uma função, vou colocar assim, que depende de x, y, z e t. Só que ele me diz também que o x depende de uv, o y depende de uv, o z depende de uv e o t também depende de uv. Bom, então vamos resolver agora essa questão. Lembrando, se eu tivesse pedindo para você calcular a derivada de w em relação a x, você usaria a regra tradicional. Você consideraria que y, z e t eram constantes, derivaria só em relação a x. Só que nesse caso ele nem me diz quem é a função w, só diz que é uma função qualquer que depende de 4 variáveis. Só que olha só, essa função w depende de 4 variáveis e cada uma dessas variáveis depende de outras 2 variáveis, que é aqui, ó, variável u e v. O que você pode fazer, se quiser, você poderia até organizar as ideias. Por exemplo, eu poderia fazer um quadrozinho aqui, algo didático, onde eu poderia colocar aqui o w. Aí eu tenho que pensar, o meu w, ele depende de quem? Depende de 4 letras, né? X, Y, Z e T. Então, posso colocar aqui, w depende de x, w depende de y, w depende de z, w depende de t. Então, ó, w depende de 4 variáveis. Só que cada uma dessas variáveis depende de u e v. Então, ó, x depende de u e v, y, aliás, vou fazer de outra cor aqui. O x depende de u e v. O meu y também vai depender de u e v. O meu z também vai depender de u e v. E, por último, o meu t também vai depender de u e v. Então, olha só, isso aqui é só um esquema, só para você ter em mente as dependências, quem depende de quem. Só que o que ele pede para eu fazer é aplicar a regra da cadeia. Quando é que eu vou aplicar a regra da cadeia? Quando eu precisar calcular a derivada de w em relação a u, por exemplo. Nesse caso, como é que eu vou fazer? Vou começar a calcular aqui. Eu quero derivar w em relação a u. O que eu vou fazer? Primeiro, w depende de x, certo? Então, eu vou colocar derivada de w em relação a x vezes derivada de x em relação a u. Então, mais uma vez, ó, esse cara que aparece aqui, ele vai repetir aqui. Por que o x aparece aqui? Porque w depende de x diretamente. Só que w também depende de y. Então, eu vou somar com a derivada de w em relação a y vezes a derivada de y em relação ao que eu estou pedindo aqui, ó, em relação a u. Só que w também depende de z. Então, vai ficar mais derivada de w em relação a z
vezes derivada de z em relação a u. Só que w também depende de t. Então, no final vai ficar mais derivada de w em relação a t vezes derivada de t em relação a u. Então, nesse caso, eu teria que calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derivadas parciais para obter o meu resultado. Então, note ó, aqui no nosso diagramazinho que se eu quiser calcular a derivada de w em relação a u, então eu vou ter que calcular a derivada parcial de w em relação a x e de x em relação a u. É o que aparece aqui. Depois eu vou somar com a derivada de w em relação a y e a derivada de y em relação a u. É o que aparece aqui. Depois eu vou somar com a derivada de w em relação a z vezes a derivada de z em relação a u. É o que aparece aqui. E por último, ainda tem uma quarta aqui, uma quarta parte. Derivada de w em relação a t, derivada de t em relação a u, que é o que aparece aqui. Só que eu também poderia calcular a derivada de w em relação a v. O que vai mudar aqui agora? Vai mudar nessa segunda parcelinha aqui, ó, que sempre aparece. Aqui vai mudar, aqui vai mudar, aqui vai mudar, aqui vai mudar. Essas outras não vão mudar. Então, vamos fazer. Então, nesse caso, agora eu quero calcular a derivada de w em relação a v. Bom, a ideia é a mesma. Então, vou calcular. W depende de x. Então, derivada de w em relação a x vezes derivada de x, só que agora em relação a v. Aí mais, w também depende de y. Então, derivada de w em relação a y vezes derivada de y em relação a v. W também depende de z. Então, derivada de w em relação a z vezes derivada de z em relação a v. Por último, w também depende de t. Então, derivada de w em relação a t vezes derivada de t em relação a v. Então, essas seriam as formas de eu calcular as derivadas parciais de w em relação a u e em relação a v. Isso aqui só é um exercício só para dizer a regra da cadeia. Eu não estou calculando nada. Ele não me disse quem é w, ele não me disse quem é x, quem é y, quem é z, não me disse nada. Então, ele só pediu, aplique a regra da cadeia, apliquei, acabou a questão. Então, alguma dúvida aqui nessa questão? Regra da cadeia, tá de boa, tranquilo. Na prova nem caiu na regra da cadeia, né? Poderia ter colocado, mas está bom. Aí vão dizer, professor, mas seria melhor isso daqui do que o limite que caiu na prova, né? Bom, falando nesse limite, eu queria dizer aqui, ó, a primeira pessoa que fechou a prova, a última prova, né? A prova 4. Não sei se vai estar aqui no auditório. Se tiver, levante a mão. Ou se estiver numa sala remota, levante a mão também, para a gente ver quem é, tá bom? Mas, olha, a primeira pessoa que fechou a prova foi de Engenharia Civil e é o Jefferson Caetano. Está aqui o Jefferson Caetano? Não tem problema. Se ele estiver assistindo, já sabe, então, que ele fechou a prova. E só, lembrando que só 3 pessoas fecharam essa prova. Aí o Jefferson foi o primeiro que eu corrigi que fechou, né? Ainda tem mais 2 aí para eu revelar o nome, mas não vou revelar agora, a gente vai revelando ao longo da aula. Então, com isso, gente, a gente encerra a parte da aula passada, que é falar sobre regra da cadeia, e vamos entrar no assunto de hoje. O assunto de hoje é muito legal também, a gente vai continuar nessa parte de aplicação, inclusive a gente vai começar a misturar os assuntos, derivada parcial, com regra da cadeia, a gente vai falar hoje sobre taxa de variação, a gente vai falar hoje também sobre derivação implícita. Então, vou até trocar aqui o slide. Então, olha só, hoje, na aula 15, nós vamos falar sobre derivação implícita e taxas de variação. É claro que o assunto principal aqui hoje é derivação implícita, porque quando você for ver taxa de variação, na verdade você já até viu taxa de variação, é só uma maneira de formalizar a aplicação de derivada parcial. Mas o foco hoje principal, então, é aqui, ó. É na derivação implícita. Antes de eu ir para o slide com vocês, eu queria só comentar com vocês, porque esse assunto vocês já estudaram em cálculo 1. Vocês já estudaram, derivação implícita. Vocês lembram? Lembram desse assunto de derivação implícita? O que é derivar implicitamente? Pois bem, eu vou relembrar para aqueles que não lembram. Então, olha só, lá no cálculo 1, você sabe calcular derivados e tudo mais, não tem nenhum problema com isso, né? Agora, lá no cálculo 1 também, existiam situações onde você queria calcular uma derivada, porém, não necessariamente de uma função.
Como assim, professor? Como é que eu vou calcular a derivada que não é de uma função? Já vou te explicar. Olha só. Às vezes, você tinha um gráfico assim, ó. Às vezes, você tinha um gráfico assim, lá no cálculo 1. Aí, o professor de cálculo 1, né, o professor Raimundo, perguntava para vocês, gente, isso daqui que vocês estão vendo, ó, que eu desenhei, isso é o gráfico de uma função? Não. Por que que eu sei que isso aqui não é uma função? Você pode usar o teste da reta vertical, né? Se a reta vertical ela tocar 2 vezes o seu desenho em 2 pontos ou mais, é porque isso aqui não é necessariamente uma função. Tá? Por quê? Porque para ser função, para cada x, você só pode ter um valor de y associado, não pode ter uma ambiguidade. Tudo bem, mas se isso aqui não é função, isso quer dizer então que eu não consigo, por exemplo, achar a equação da reta tangente a esse ponto aqui? É impossível para mim achar a equação da reta tangente a esse ponto? Não, não é impossível, tanto que vocês faziam isso. Só que para achar a equação da reta tangente que passa por esse ponto aqui, você ia precisar da derivada. Por quê? Porque derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Só que como é que você fazia, então, para calcular a derivada de um gráfico aqui onde você não tem uma função? Você pode até não ter uma função, mas você tem uma equação associada, certo? Então, por exemplo, a equação associada era essa daqui, era x² mais y², vamos colocar igual a 4. Igual a 4. Aí você queria achar a derivada de y. Só que nota que o y nem isolado ele está. Aí como é que você fazia lá no cálculo 1? Vocês lembram? Como é que você derivava implicitamente? Porque assim, por mais que isso aqui não seja uma função, né, não passa no teste da reta vertical, mas eu posso dizer que essa equação, ela define y como uma função de x? Ou seja, será que o y eu não poderia escrever ele como uma função de x e ainda fazer sentido essa minha equação? Sim, poderia. Você tem 2 maneiras de fazer isso. Ou você isolaria o y, isolava ele, ficaria raiz quadrada, né? Ficaria assim, ó. Y igual a mais ou menos raiz quadrada 4 menos x². Pronto, você transformou y numa função. Só que você teve 2 funções, o mais e o menos. Ou seja, a parte de cima e a parte de baixo. Como esse ponto está na parte de cima, eu consideraria só o positivo e calcularia a derivada disso daqui. Isso é uma forma de você fazer. Só que não é a forma principal que você aprende no cálculo 1. A forma principal era assim. Olha só. Você olhava para a equação, derivava os 2 lados em relação a x. Olha só, você derivava os 2 lados em relação a x. Quando eu derivo o lado esquerdo, eu ia ter que derivar x² em relação a x. Deixa eu escrever que eu estou fazendo isso, só para ficar mais didático. Olha só, eu vou derivar os 2 lados em relação a x. Lembrando que aqui era 4. Bom, quando derivar esse lado esquerdo aqui, a derivada de x² em relação a x é 2x. Então, você vinha escrever aqui, ó, 2x. Mas, agora você ia derivar o y. Aí você fala, nossa, mas eu estou derivando em relação a x, eu não sei quem é y. Mas não tem problema, você está assumindo que por mais que você não saiba quem é o y, mas ele é uma função de x. Não era isso que você fazia? Você assumia que y dependeria de x. Então, se y depende de x, você aplicava aqui a regra da cadeia, só que lá do cálculo 1. Então, ficava 2y vezes a derivada de y, ou seja, y'. É assim que ficava. Igual, aí essa derivada aqui vai dar 0, que é constante. Aí, no final, você isolava aqui, ó, o y'. Você isolava ele. Então, quando você isolasse o y', nesse caso aqui, ia ficar menos x sobre y. Pronto. Aí, agora, basta você jogar esse ponto aqui que eu estou considerando, joga esse ponto bem aqui, e você vai ter um número. Esse número é o coeficiente angular dessa reta tangente. Deu para relembrar, gente, o que você fazia lá no cálculo 1?
Só não lembro de nada, nem lembrava que eu fazia isso, mas você fazia. Pode procurar lá no YouTube, veja lá, cálculo 1, derivação implícita, professor Raimundo, professor Emes, procure, vai estar essa aula. Você fez prova disso daqui, talvez até provas teóricas sobre isso, né, que tinha que demonstrar alguma coisa, mas você fez. Pois bem, hoje, em cálculo 2, a gente vai voltar para esse assunto aqui. Só que agora, esse assunto vai ficar mais fácil. Por incrível que pareça, porque você está acostumado no cálculo 2 ser mais difícil, né? Mas nem tudo, nem sempre é assim. Na verdade, hoje, acho que é um dos exemplos, né? Que em cálculo 2 o assunto vai ficar mais fácil do que em cálculo 1. Mas por quê? Porque agora você vai ter ferramentas para trabalhar com isso aqui. Mas deu para relembrar, gente, isso daqui? Ok. Como é que a gente vai fazer agora no cálculo 1? Olha só. Aliás, detalhe, aqui eu dei um exemplo bem simples para vocês de derivação implícita, mas assim, poderia dar outros exemplos assim enormes que você ia demorar um tempão para resolver aqui, porque até você derivar dos dois lados em relação a x e tudo mais. Tá, só que agora eu não vou mais tratar de derivação implícita assim. Eu vou tratar de outro jeito. Olha só o que eu vou fazer. Eu posso pegar a mesma equação. Vou colocar aqui, ó. X² mais y² igual a 4. Isso aqui é só um exemplo, mas eu poderia generalizar também. Primeira coisa, eu vou colocar todo mundo para um lado só. Vou deixar o outro membro zerado. Então, vai ficar x² mais y² menos 4 igual a 0. Tá? Tudo bem até aqui? Olhando só para o lado esquerdo, ignora o lado direito, que é 0, olhando só para o lado esquerdo, você concorda comigo que isso tudo aqui, ó, x² mais y² menos 4, eu posso dizer que é uma função que depende de x e depende de y? Posso, né? Ok. Então, se eu fosse escrever dessa forma, ficaria assim, ó, gente. A minha equação ficaria f de xy igual a 0. Até aqui não mudei nada, só estou simplificando aqui a minha equação. Agora, olha o que eu vou fazer. Lá no cálculo 1, eu não derivava em relação a x? Aqui eu vou derivar em relação a x também. Só que agora, isso aqui é uma função de duas variáveis. Então, eu vou derivar parcialmente em relação a x. Só que tem um porém. Lá em cálculo 1, a gente já assumia que o y dependia de x. Não era isso que a gente fazia? Aqui também. Aqui eu vou assumir que o y está dependendo de x. Ah, professor, mas eu sempre vou ter que assumir? Não. Hoje a gente vai aprender uma forma de você já saber quando ele pode ser dependente de x, quando ele não pode. Mas, por enquanto, vamos dizer que o y depende de x. Então, a gente está assim, ó. A gente está com uma equação assim. Vou precisar de mais espaço. Vou apagar aqui, gente. Mas eu vou refazer aqui rapidinho. Ó, lembrando que eu estou chamando f de xy é o meu x² mais y² menos 4. E eu estou dizendo que isso aqui é igual a 0. Né? Eu tenho essa equação aqui, isso aqui eu chamei de f de xy. Só que detalhe, o meu y, ele depende de x. Então, vou escrever assim, ó, f de x e aqui y de x. Igual a 0. Eu vou derivar os dois lados em relação a x. Só que nesse caso, ó, o x ele é uma variável que f depende diretamente de x, só que f, ao mesmo tempo, depende indiretamente de x. Por quê? Porque o x aparece bem aqui na dependência do y. Então, é como se eu tivesse uma variável, f depende dela diretamente, mas também eu poderia dizer que f depende de x indiretamente também, já que o x aparece bem aqui. Então, nesse caso, se aplicaria a regra da cadeia. E ficaria dessa forma. Se eu derivar em relação a x, claro que eu vou derivar o outro lado aqui também, mas vai dar 0. Se eu derivar em relação a x dos dois lados, aqui eu vou aplicar a regra da cadeia. Por quê? Porque y também depende de x. Então, x aparece aqui indiretamente também. Quando eu aplicar a regra da cadeia, vai ficar assim, ó. Vai ficar del f del x, porque f depende diretamente de x,
Só que ao mesmo tempo vai ficar vezes del x, aqui, ó, aplicando a regra da cadeia. Mais f depende de y, então vai ficar del f, del y, vezes del y, del x. Aqui era para ter colocado dy dx, mas vou colocar só por... Mas não tem problema deixar assim também. Vou colocar dx, porque isso aqui é o caso 1 da regra da cadeia, por isso que eu estou colocando assim. dy dx. Então aqui eu aplico a regra da cadeia. Do lado direito, ó, vai ficar a derivada de 0 em relação a x, que é 0. Ok. Gente, qual é a derivada de x em relação a x? É 1. Então, ó, isso aqui vai dar 1. Quem eu quero achar? Eu quero achar esse daqui, ó. Eu quero achar a derivada de y em relação a x. Então, o que eu vou fazer com ela nessa equação? Eu vou isolar. Aí, essa derivada aqui de f em relação a x, ela vai aparecer no outro membro. Como? Com menos. Então, vai ficar menos a derivada parcial de f em relação a x. E essa derivada parcial de f em relação a y, ela vai aparecer no outro membro como? Dividindo, porque aqui ela estava multiplicando. Então, no final, o meu dy dx vai ser igual a menos a derivada parcial de f em relação a x. Note que aqui eu estou usando outra notação, para não ficar uma notação muito grande, dividido pela derivada parcial de f em relação a y. O que eu acabei de achar? Eu acabei de achar uma fórmula bem simples e bem rápida para você calcular a derivada de y em relação a x, quando você tem uma equação que define y implicitamente como função de x. Então, ao invés de você ter que ficar isolando y, derivando os dois lados, não, ó, basta você derivar a sua função f em relação a x, basta você derivar a sua função f em relação a y e dividir uma pela outra. Isso aqui você consegue achar a derivada que você queria, que é a derivada de y em relação a x. Tudo bem, gente? Isso aqui foi só uma pequena demonstração. Claro que aqui ó, eu estava usando essa equação, mas se você reparar, em nenhum momento da demonstração eu precisei dela. Tá? Então, na verdade, ó, isso aqui já seria uma fórmula geral. Então, para a derivada de y em relação a x, eu posso usar essa fórmula aqui. Ok, isso foi só uma introdução. Vamos aqui para os nossos slides, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é isso daí. E depois a gente vai resolver alguns exercícios. E aí no exercício você vai ver que vai ficar bem fácil. Aí você já vai gostar desse assunto aqui, mais do que quando você gostava lá no cálculo 1. Então, olha, isso aqui é só uma definição, né? Dizemos que uma equação define y implicitamente como uma função de x se existe uma função, né, que satisfaz a equação. Isso aí é só a definição do que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, você tem essa equação aqui. Eu posso dizer que essa função, raiz quadrada de 4 menos x quadrado, ela está definida nessa equação aqui, só que ela está definida implicitamente. Porque para você chegar nela, você teria que isolar o y aqui. Aí você chegaria nela, mas não só nela, você chegaria nela e também no menos, mais ou menos essa raiz. Então, eu posso dizer que essas duas funções aqui, elas estão definidas nessa equação, só que de uma forma implícita, de uma forma direta. Outro exemplo. Essa função aqui ó, também está definida implicitamente por essa equação bem aqui. Como é que eu sei disso? Eu poderia isolar o y. Quando eu isolo o y nessa equação, eu acho essa função aqui. Ó. Isolando o y, eu encontro essa função. Então, eu posso afirmar também que essa equação define essa função aqui, só que de uma maneira implícita. Se você estivesse no cálculo 1, e quisesse achar a derivada de y aqui, você tem que derivar os dois lados, teria que usar a regra da cadeia, no final isolar o y'. Só que aqui em cálculo 2 a gente vai fazer do modo conforme a fórmula que a gente achou. Ó, então isso aqui foi o que a gente já fez, né? A gente aplicou a regra da cadeia numa situação dessa e chegamos nessa fórmula aqui. Ó. Essa fórmula é a nossa fórmula mágica, ela que vai ajudar muito a gente a resolver os exercícios. Então, ó, se você quiser anotar alguma coisa, anote essa fórmula aqui. Ó. Derivada de y em relação a x é igual a menos derivada parcial de f em relação a x sobre derivada parcial de f em relação a y. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui 3 exercícios dessa parte.
Ó, o primeiro exemplo já é o que a gente estava fazendo, né? Olha o comando da questão, gente. Ele fala já, sabendo que y igual a f de x está definido implicitamente pela equação dada, determine a derivada de y, ou seja, f' de x. É isso que ele quer. Letra A, x² mais y² igual a 4. Vamos resolver logo esse item A aqui. Olha só, o que ele está dizendo? Primeiro, ele está te afirmando que aqui existe uma função f de x definida implicitamente por essa equação. Então, ele já está afirmando. Então, você não vai estar procurando a derivada em vão. Pode confiar que ela existe. Tá, então, ele assumiu. E a pergunta dele é a seguinte, a ordem dele é a seguinte. Calcule a derivada de y. É isso que ele quer. Claro, você podia fazer que nem no cálculo 1, derivada dos dois lados? Poderia, mas a gente vai usar logo a fórmula lá que nós encontramos. O que a gente vai fazer? Vou colocar todo mundo de um lado só. Então, olha só, vai ficar assim. Vai ficar, vou fazer aqui embaixo, x² mais y² menos 4 igual a 0. Então, esse é o primeiro passo. Você vai chamar isso daqui, ó, x² mais y² menos 4, de uma função, vou chamar de uma função f. F, obviamente, depende de x e depende de y. Agora, o segundo passo é derivar. Eu vou derivar parcialmente. Eu vou derivar parcialmente f em relação a x e vou derivar parcialmente f em relação a y. Quem é f? F é essa função aqui. Tá, então, se f é essa função aqui, então vamos ver como é que vai ficar. Quem vai ser a derivada parcial de f em relação a x? Me digam aí. Se a função f é isso daqui, gente, quem é a derivada parcial de f em relação a x? É 2x, né? Ó, porque aqui vai zerar, aqui vai ficar 2x. Tá aqui, ó, 2x. Agora, qual é a derivada parcial de f em relação a y? Olha para cá e deriva em relação a y. Vai dar quanto? 2y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y. Pronto. Calculei as derivadas parciais. Para encerrar a questão, só o que falta é fazer isso daqui, ó. Para encerrar, a derivada de y em relação a x vai ser igual a menos, sempre tem esse menos da fórmula. Se você tiver em dúvida na hora da prova, você pode demonstrar, é rapidinho que demonstra, aí vai aparecer esse menos aqui. Então, é menos o quê? Menos a derivada parcial de f em relação a x, dividido pela derivada parcial de f em relação a y. Sendo que eu já calculei essas derivadas. Então, aqui, ó. Então, só vou substituir. Então, vai ficar menos 2x sobre 2y. Isso aqui é um 2, tá, gente? Não é a derivada parcial, é 2. 2x, 2y. Então, posso simplificar. 2 com 2. Isso aqui vai ficar menos x sobre y. E acabou a questão. Deu para entender? Viu como é bem rápido? Muito rápido. Ou seja, defini a minha função, calculei duas derivadas parciais, depois só dividi uma pela outra, sem esquecer o sinal do menos. Tá? Por favor, não esqueça esse menos aqui. Se esquecer, tem ali a demonstração para você lembrar. Então, essa é a nossa resposta. Aí você vai dizer, professor, mas lá no cálculo 1, eu chegava nessa resposta rapidinho também. Tá, tudo bem, vamos para o próximo exercício, que você vai ver que já não ia ser tão rápido se você usasse lá no cálculo 1. Olha só, letra B é x² mais y³ igual a 6xy. Então tá, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar todo mundo de um lado só e zerar o segundo membro. Então vai ficar x³ mais y³ menos 6xy igual a 0. Isso daqui eu vou dizer que é uma função f que depende de x e y. Tá? Então, estou definindo isso daqui como uma função.
Pronto, então o primeiro passo é bem simples. É só você isolar todo mundo de um lado, zerar o segundo membro. Segundo passo também é simples. Agora que você definiu a sua função, você vai derivar parcialmente em relação a x e em relação a y. Então aqui, ó, vamos derivar em relação a x primeiro. Isso daqui, gente, vamos lá, me ajudem. Qual é a derivada disso aqui em relação a x? 3x². Qual é a derivada disso aqui em relação a x? É 0. E disso aqui? Vai ficar menos 6y. Menos 6y. Pronto, calculei a derivada parcial, a primeira. Vou calcular agora a segunda. Vou colocar aqui do lado. Ó, vou derivar agora em relação a y. Mesma coisa, aqui vai zerar, aqui vai ficar 3y². Aí menos, quando eu for derivar isso aqui em relação a y, vai ficar 6x. Ó, então, o primeiro passo foi bem simples, o segundo passo foi bem simples, o terceiro passo é mais simples ainda. Qual é? É só jogar na fórmula. Qual é a fórmula? Bom, o que ele está pedindo na questão para mim é o y', que é o dy dx, tá? Você pode escrever y', dy dx, tanto faz. Então, ó, quem é o y'? Vai ser igual a menos essa derivada parcial aqui. Então, vou colocar 3x² menos 6y dividido por essa derivada parcial aqui, que é 3y² menos 6x. Pronto. Ah, professor, posso colocar o 3 em evidência, simplificar aqui? Pode, não tem problema. Mas se você estiver inseguro, deixa assim. Você já acertou a questão, não precisa ir além, se você não quiser. Então, tá aqui, ó, nossa resposta, menos 3² menos 6y sobre 3y² menos 6x. Então, terminamos mais uma questão. Foi simples para vocês? Foi fácil? Foi, né? Ó, lá no cálculo 1, né, não ia ser mais difícil, se você parar para pensar, você vai derivar dos dois lados, não sei o quê. Ó, então, ó, tá aqui. Uma das coisas que são bem mais fáceis em cálculo 2 do que em cálculo 1. Né? Então, assim como o limite, né? Limite é mais fácil no 2 do que no 1, porque não necessariamente, né? Depende do nosso limite. Tá, então terminamos mais uma questão, vamos para o item C. Vamos voltar lá para o slide. Olha só isso daí. x² mais 2y mais seno de x mais y igual a 0. Vamos resolver. Olha, o bom é que nessa questão ele já até colocou tudo de um lado para mim, né? Ele já zerou o segundo membro, não preciso nem fazer aquela parte. Então aqui, ó, eu já digo, só que esse pessoal aqui todinho vai ser a minha função f. F que depende de x e que depende de y. O que eu vou fazer agora? Eu vou derivar a minha função. Então, eu vou calcular primeiro a derivada parcial de f em relação a x. Aqui vai ficar 2x. Aqui vai zerar, porque y é constante para mim. Então, vai zerar e vou olhar só para cá. Derivada do seno é cosseno. Vai ficar cosseno de x mais y, vezes a derivada do que está aqui dentro. Qual é a derivada do que está aqui dentro em relação a x? É 1. É 1, porque olha só, quando você for derivar em relação a x, aqui vai dar 1 mais 0. Tá? 1 mais 0. Só se fosse x vezes y, aí seria y. Né? Mas como é x mais y, aqui vai zerar, aqui vai dar 1. Então fica assim mesmo. Não precisa colocar mais nada. Vou derivar agora isso aqui em relação a y. Mesma coisa, mesmo raciocínio. Aqui vai zerar, aqui vai dar 2, só 2, mais, aqui derivada do seno é cosseno, ficar cosseno de x mais y, vezes a derivada que está aqui dentro, em relação a y, que também é 1. Né? Aqui vai zerar, aqui vai ficar 1. Então, terminou aqui as derivadas parciais. O que está faltando, então? Olha, eu já calculei minhas derivadas parciais, só está faltando agora eu colocar no quociente, né? Colocar na fração.
Então, quem vai ser meu y'? Vai ser essa derivada parcial aqui, f de x, 2x mais cosseno de x mais y, dividido por 2 mais cosseno de x mais y. Estou esquecendo alguma coisa, gente? Estou, né? O quê? O menos. Tá? Aqui, ó, menos. É menos essa fração aqui. Então, essa é a nossa resposta final. Só posso simplificar aqui o em cima com o embaixo? Não, porque aqui tem x, aqui não tem. Posso simplificar só o cosseno? Não, também, porque aqui é uma soma, você não pode, então você deixa assim. Lembra? Na prova. Eu estou na dúvida se eu posso ou não simplificar. Deixa assim. Acabou e pronto. Essa é a nossa resposta final. Então, mais exercício resolvido. Aí você vai dizer, nossa, professor, realmente está muito fácil esse assunto, né, de derivação implícita, né? Assim, está tão fácil que está enjoado, né? Está uma coisa assim monótona. Não dá para ficar mais emocionante, né? Então, como eu sei que vocês gostam de coisa assim mais emocionante, então sim, tem como ficar mais emocionante. Como é que vai ficar mais emocionante? Vamos lá. Voltando para cá, se você for reparar o item A, o item B e o item C que a gente acabou de ver, em todos eles, eu consegui calcular a derivada de y em relação a x. Consegui, certo? Mas será que eu sempre vou conseguir? A resposta é não, nem sempre eu vou conseguir. Por isso que na questão, vamos voltar para o slide rapidinho, só para a gente ler o comando novamente da questão. Olha o que diz, sabendo que y está definida implicitamente pela equação dada. Bora voltar para cá. Ou seja, o que ele está falando para a gente é o seguinte, aquela primeira frase dele, o que ele quer dizer com isso? Está falando assim, olha, pode calcular a derivada, que é possível, vai dar certo, tu não vai perder teu tempo, é possível. Mas o problema precisou me dizer que era possível. Será que eu mesmo não poderia saber se ia ser possível ou não? E a resposta é sim, tem como eu saber. Então, aqui em cálculo 2, vocês já têm maturidade, já têm conhecimento suficiente para vocês mesmos, por conta própria, analisar se uma equação ela define ou não y implicitamente como função de x. Para isso, nós vamos ver um teorema, que é o famoso teorema da função implícita. Nós não vamos demonstrar ele, isso aí é assunto já de matemática pura, curso de análise, outras coisas, porém, né, a gente vai usá-lo. Então, olha só, deixa eu explicar aqui o que diz o teorema. Se você tem uma equação lá, você já sabe, você tem uma equação, você define aquela parte lá como uma função de f. Se, quando você calcular as derivadas parciais de f, ó, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, se elas forem contínuas, você calcula as derivadas, são contínuas, e além disso, existe um ponto nesse aberto aqui, um conjunto, tal que, para esse ponto, a função é zero, porém, a derivada parcial em relação a y não é zero, para o mesmo ponto. Tá? Então, olha só, quais são as condições que esse teorema me diz aqui? Primeira condição, as derivadas parciais existem e são contínuas. Essa é a primeira condição. Segunda condição, existe um ponto, pode ser um ponto aí no domínio da minha função, tal que nesse ponto a função é zero, a função é nula, mas a derivada dela em relação a y não é nula. Se você tem essas condições, então sim, você pode afirmar que uma equação define y implicitamente como função de x. Você pode afirmar. E aí, nesse caso, você pode calcular a derivada de y como sendo menos, aqui a derivada parcial de f em relação a x, sobre a derivada parcial de f em relação a y. Olha, uma dica para você lembrar, na hora que você for aplicar esse teorema. Porque, claro que f tem duas derivadas parciais. Tem a derivada parcial em relação a x, tem a derivada parcial em relação a y. Como é que você sabe qual você vai usar aqui nessa segunda parte? É só lembrar que aqui na fração, quem está no denominador é a derivada parcial em relação a x ou em relação a y? No denominador. Em relação a y. Se a derivada em relação a y está no denominador, seria interessante que ela fosse zero para mim? Não. Então, por isso, ó, que uma das condições é que a derivada parcial em relação a y não pode ser zero. Em relação a x pode, mas em relação a y não pode. Tudo bem, gente? Então, vamos resolver uma questão aqui. Ó.
verifique se essa equação define y como uma função de x. Caso ela defina, calcule a derivada de y. Então, vamos resolver esse exercício. Acho muito bacana, olha, quando a gente usa esse teorema, fica muito mais legal as questões. Exercício 2, você tem y vezes cosseno x igual a x² mais y². Vamos lá, gente. Olha, primeira coisa que ele pergunta, será que essa equação define y como função de x? Sim ou não? Essa é a pergunta dele. Caso a resposta seja sim, então calcule a derivada de y. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar provar que define, que a resposta é sim. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o teorema. Para você usar o teorema, a primeira coisa que você vai fazer é calcular as derivadas parciais, que nem a gente fazia antes. Ó, que nem a gente fazia antes. Eu definia a minha função f, calculava as derivadas parciais. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, quem é o meu f? Quem é a minha função? Vamos isolar o pessoal aqui tudo de um lado. Vai ficar y cos... Aliás, vou colocar assim. Tanto faz, mas vou colocar assim. x² mais y² menos y cosseno x igual a zero. Tá? Então, isolei todo mundo de um lado. No caso, preferi o segundo membro. E vou chamar esse pessoal aqui de f. F de xy. Primeiro passo é calcular as derivadas parciais, coisa que a gente já estava fazendo. Então, venho aqui. Vou calcular a derivada parcial de f em relação a x. Aqui vai ficar 2x. Aqui vai zerar. Derivada do cosseno é menos seno. Aqui vou preservar, então vai ficar mais y seno x. Vou agora calcular a derivada parcial de f em relação a y. Aqui vai ficar zero. Aqui vai ficar 2y. E aqui a derivada vai ficar 1, então vai ficar menos cosseno. Calculei as derivadas parciais. Primeira pergunta que eu me faço. As derivadas são funções contínuas? Sim ou não? Sim. Por que sim? Olha, porque aqui em cima você tem uma função trigonométrica, é contínua, vezes um monômio, é contínuo. A soma de duas funções contínuas é contínua. Aqui é a mesma coisa. Então, sim, essas funções aqui, elas são contínuas. Ó, vou até escrever aqui. Contínuas. Então, a primeira coisa do nosso checklist está ok. Calculei as derivadas parciais e elas são contínuas. A segunda parte é você pensar num ponto, onde, nesse ponto, a minha função é zero e essa derivada em relação a y não é zero. Você consegue pensar num ponto? Vamos primeiro pensar num ponto onde essa função aqui é zero. Sabe me dizer qual é o ponto onde isso aqui é zero, gente? A origem, né? Ó, pensa na origem. Coloca x igual a zero, y igual a zero. Vou escrever assim, ó. Vou escrever assim, note que, lá vem, né, o note que f de 0, 0, quanto é f de 0, 0? Vem para a tua função aqui, ó, no lugar do x coloca 0, no lugar do y também coloca 0. Aqui vai zerar, aqui, ó, 0 vezes cosseno vai zerar. Então, deu 0. Beleza. Já fico feliz porque deu 0. Só que esse mesmo ponto, ele não pode zerar essa derivada parcial aqui. Então, não adianta você achou um ponto, depois você joga aqui e zera também. Não adianta, você vai ter que procurar outro ponto. Mas bora ver se nesse caso, esse ponto, ele vai zerar ou não essa derivada. A derivada em relação a y, tá? Não é em relação a x. Então, vamos ver. Se eu jogo esse mesmo ponto, 0, 0, nesta função aqui, gente, quanto é que vai dar? Aqui vai dar 0, não é verdade? E aqui, quanto é menos cosseno de 0? Quem é o cosseno de 0? É 1, então vai ficar menos 1. Então aqui vai ficar menos cosseno de 0, que é igual a menos 1. Ou seja, zerou? Não. Então é nessa hora que você tem um alívio. Fala, que bom, graças a Deus que eu escolhi um ponto
que zerava essa função, mas aqui não zerava. Então, eu posso aplicar o teorema da função implícita. Sabe qual é o problema? O problema é quando cai uma questão dessa na prova, aí você pensa num ponto, joga aqui, zerou. Mas quando você joga aqui, também zerou. Aí você vai ter que procurar outro ponto. Aí você acha um outro ponto, joga aqui, zerou. Joga aqui, zerou de novo. Aí o desespero começa a tomar conta. Aí você começa a pensar em um terceiro ponto, até você conseguir um ponto que zere aqui e não zere aqui. Achou esse ponto, praticamente acabou a questão. Porque agora eu posso usar o teorema da função implícita, né, já que eu está satisfazendo aqui as condições do teorema. Eu vou escrever aqui no outro quadro. Aliás, tem umas questões muito legais, gente, muito legais mesmo, que, assim, achar o ponto é um desafio. Ó, essa primeira parte aqui da resolução, eu só mostrei que essa minha equação ela satisfaz as condições do teorema da função implícita. Quais são as condições? As derivadas parciais têm que ser contínuas e tem que existir um ponto que zere a função, mas não zere a derivada em relação a y. Então tá aqui, já achei o ponto era justamente a minha origem. Então agora, minha conclusão. Logo, pelo teorema da função implícita, a derivada de y em relação a x, agora sim, vai ficar menos, agora aquela fórmula que você já conhece. A derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a y. Então aqui a gente até calculou, na verdade. A derivada parcial de f em relação a x é essa função aqui, ó. 2x mais y seno de x. E a outra é essa daqui. Então eu vou colocar essa função dividido para essa. Vai ficar menos 2x mais y seno x dividido por 2y menos cosseno x. Com isso, encerramos a nossa questão. Alguma dúvida? Vocês entenderam como é que a gente aplicou o teorema? Claro que a gente pode também fazer outros exercícios. Você mesmo pode fazer exercício na sua casa, né? Ver aí, pegar o livro texto, ver questões como essa daqui, e para treinar o teorema da função implícita. Ok, gente, vamos continuar aqui. Olha só. Para a gente dar continuidade, eu vou avançar um pouco nesse conteúdo, ainda de derivação implícita. Porque se você reparar, toda vez que a gente está fazendo uma equação, se define ou não implicitamente, é uma equação que tem apenas duas variáveis, a variável x e a variável y. Porém, nada me impede de ter uma equação que tenha três variáveis, x, y e z. E ainda assim, essa equação define z como uma função de x e y. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Se você tem essa equação aqui, ó, x² mais y² mais z² igual a 4. Essa equação aqui é do que, gente? De uma esfera. Você já sabe que é uma esfera. Então, você olha para essa equação, você já imagina a esfera. Agora eu te pergunto, eu conseguiria definir, a partir dessa equação, o meu z como uma função de x e y? Conseguiria fazer isso? Conseguiria. Eu poderia usar o mesmo raciocínio de isolar o meu z. Então, olha só, se eu quisesse, eu poderia isolar o meu z. Aí ficaria z igual a mais ou menos raiz quadrada, 4 menos x² menos y². Poderia fazer isso? Poderia. Então, note que nesse caso aqui, ó, o meu z, ele é uma função que depende de x e y. Não é isso? Ó, o meu z, isolando ele virou uma função que depende de x e y. Então, às vezes, você vai ter equações, onde nessas equações você vai ter três variáveis, x, y e z, e, dependendo da equação, pode ser que o z possa ser escrito como uma função de x
e y. Nesse caso, se essa equação ela define z como uma função de x e y, então faz sentido eu querer calcular, por exemplo, a derivada de z em relação a x. Né? Faz sentido. Faz sentido também eu querer calcular a derivada de z em relação a y. Mas para eu calcular a derivada parcial de z em relação a x ou de z em relação a y, será que eu sempre vou ter que isolar o z da minha equação? Não. Então agora a gente vai aprender um método, né, uma fórmula, para você conseguir calcular a derivada parcial de z em relação a x ou de z em relação a y, já de maneira direta, né, quando você tem uma equação que define z implicitamente como uma função de x e y. Então, para isso, eu vou apagar aqui. Isso aqui era só um exemplo. Ó, nesse exemplo que eu dei para vocês, se você reparar, eu podia, de novo, isolar todo mundo de um lado, chamar aquela função de f. Só que agora f seria uma função que depende de x, y e z. Então, ficaria assim. Ficaria f, que depende de x, y e z. Igual a zero. Eu poderia fazer isso. Só que a gente também já conversou que, naquele caso, o meu z ele era uma função que dependia de x e y. Então, você tem uma função f que depende de x, y e z, só que o z ele também depende de x e y. Então, você tem uma coisa assim. Eu quero achar a derivada parcial de z em relação a x. O que eu vou fazer? Eu vou derivar isso aqui em relação a x, dos dois lados. Então, ó, vou derivar isso aqui em relação a x. Claro que eu também vou ter que derivar o zero, né? Apesar de que é zero, mas eu tenho que dizer que eu derivei pelo menos. Bom, quando eu fizer isso daqui, eu vou aplicar novamente a regra da cadeia. Então, vai ficar assim. Vai ficar a derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada parcial de x, o mesmo que aparece aqui vai aparecer aqui em cima, em relação a x, que é que eu estou calculando aqui, ó, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a x, que é o que eu estou calculando aqui, mais a derivada parcial de f em relação a z vezes derivada de z em relação a x. Opa, apareceu aqui ó, quem eu queria. Porque lembra que meu objetivo é calcular a derivada de z em relação a x. Tá? Então, apliquei a regra da cadeia, ficou assim, igual a derivada de zero em relação a x é zero. Nessa equação aqui, aparecem 6 derivadas parciais. E uma delas é a que eu quero, derivada de z em relação a x. O que falta fazer, então? Isolar nessa equação. Só que antes de eu isolar, olha só o que vai acontecer. Qual é a derivada de x em relação a x? É 1. Então, isso aqui vai dar 1. Qual é, nessa situação aqui, qual é a derivada de y em relação a x? Eu te pergunto, nessa situação aqui, o y depende de x? Sim ou não? Não. O z depende, mas o y não depende de x. Se o meu y não depende de x, qual é essa derivada? Quanto dá essa derivada parcial aqui? Dá zero, porque y é constante. Então, essa segunda parcela aqui, ó, ela vai zerar. Tá, o que sobrou para mim, então? Sobrou essa derivada parcial de f em relação a x. Vou escrever assim, né, que é a outra notação. Essa segunda parcela zerou. Aí, mais, aqui ficou a derivada parcial de f em relação a z, vezes derivada parcial de z em relação a x. Aqui eu estou misturando as notações, tá? Mas não tem problema. Isso aqui é igual a zero. Agora, basta eu isolar. Essa derivada vai aparecer aqui negativa, essa derivada vai aparecer aqui dividindo. Então, derivada parcial de z em relação a x vai ser menos a derivada parcial de f em relação a x dividido pela derivada parcial de f em relação a z. Então, se eu quiser calcular a derivada parcial de z em relação a x, basta
eu pegar as derivadas parciais de f em relação a x e dividir pela derivada parcial de f em relação a z e colocar o menos na frente. Tá? Isso aqui me dá a fórmula para essa derivada. Alguma dúvida aqui, gente? Claro que eu também poderia usar esse raciocínio para calcular a derivada parcial de z em relação a y. O que ia mudar? O que ia mudar, ó, que aqui aparece a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de x em relação a y. Aqui ia aparecer a derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de y em relação a y. E aqui ia aparecer a derivada parcial em relação a y. Na hora que eu fosse calcular tudinho, ia ficar menos a derivada parcial de f em relação a y sobre a derivada parcial de f em relação a z. Acho que eu vou fazer só porque é importante. Então, olha só, vou pegar a mesma equação, só que eu vou derivar em relação a y agora, tá? Então, eu vou pegar essa mesma. Só que agora eu estou derivando em relação a y. Aí aqui eu vou aplicar a regra da cadeia. Vai ficar derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de x em relação a y, mais derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de y em relação a y, mais derivada parcial de f em relação a z, e aqui, derivada parcial de z em relação a y. Então, apareceu quem eu queria, igual a zero. Vou isolar isso daqui, mas antes, derivada parcial de x em relação a y é zero, porque x não depende de y. Isso aqui vai zerar. Aqui vai dar 1, derivada parcial de y em relação a y. No final vai ficar derivada parcial de z em relação a y. Vai ficar menos derivada parcial de f em relação a y sobre derivada parcial de f em relação a z. Então, essas são as fórmulas para você calcular as derivadas parciais de z em relação a x e de z em relação a y, numa situação dessa que você tem uma equação. Bom, então é isso. Vamos voltar para cá para o slide, onde vai aparecer o que a gente acabou de fazer no quadro. Está aí a fórmula para a derivada parcial de z em relação a x e para a derivada parcial de z em relação a y. Professor, mas tem um teorema da função implícita nesse caso? Tem também. Então, vamos analisar aqui o teorema. Olha o que vai mudar. Na verdade, é quase a mesma coisa, se você reparar. Quando você tem três variáveis, o que você vai fazer? Primeiro passo, você vai calcular as derivadas parciais. Só que agora você tem três derivadas parciais, em relação a x, y e z. Essas três derivadas parciais, elas têm que ser contínuas. E mais, você tem que achar um ponto onde esse ponto tem que zerar a sua função, mas ela não pode zerar a derivada parcial em relação a z. Lembrando que a derivada parcial em relação a z que aparece no denominador. Por isso que ela aqui não pode zerar. Então, é bem parecido com o que a gente já fazia, só que vai entrar aí uma terceira variável, vai entrar uma terceira derivada parcial. Então, vamos resolver aquele que eu já até coloquei no quadro. Ele está pedindo para eu verificar se essa equação define z como uma função de x e y. Em caso afirmativo, calcule as derivadas parciais de z. Então, a equação é essa daqui. x² mais y² mais z² igual a 4. Pronto, gente, vamos fazer. Então, primeiro passo, vou isolar todo mundo, definir a minha função. Então, vai ficar x² mais y² mais z² menos 4 igual a 0. Vou chamar esse pessoal que está aqui, de uma função f, só que f depende de x, y e z. Isso daqui. O segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as derivadas parciais de f, em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, derivada parcial de f em relação a x. Quanto dá isso aqui, gente? 2x, né? 2x aqui vai zerar, zerar, zerar. 2x. Qual é a derivada parcial de f em relação a y?
2y, muito bem. Derivada parcial de f em relação a z, 2z. Tá? Essas derivadas são contínuas, sim ou não? Sim. Então, aqui, ó. São contínuas. Ok, próximo passo é achar um ponto que zera a minha função, mas que não zera essa derivada parcial aqui. Por exemplo, você poderia escolher o ponto 0, 0, 0. Só que o ponto 0, 0, 0 vai zerar essa função aqui? Não. Não, porque vai ficar menos 4. Então, no zero. Tem que escolher outro ponto. Você pode pensar, pessoal, já sei. O ponto 2, 0, 0. Ó, se eu escolher o ponto 2, 0, 0, joga aqui na função. Ó. O x é igual a 2, aqui vai zerar, aqui vai zerar. 2 ao quadrado menos 4 vai dar 0. Correto? Tudo bem. Mas se você for jogar esse mesmo ponto na derivada parcial em relação a z, ele vai dar quanto? Ó, olha para essa função aqui. No lugar do x, tu coloca 2, só que nem aparece x. No lugar do y, tu coloca 0, nem aparece o y. Mas no lugar do z, tu coloca 0. Vai ficar 2 vezes 0, vai dar quanto aqui, gente? Vai dar 0. Então, esse ponto serve para mim? Não serve, porque tem que zerar isso aqui e não pode zerar isso daqui. Tá? Então, não serve esse ponto. Então, vou ter que voltar a escolher outro ponto. Vocês me sugerem algum ponto aí? Muito bem. 0, 0 e 2. Então, vou escrever aqui. Note que, se eu escolhesse o ponto 0, 0 e 2, quanto vai ser o valor da minha função? X vai zerar, y vai zerar e o z. 2 ao quadrado menos 4. Vai dar 0. Só que se eu jogar esse mesmo ponto nessa derivada parcial aqui, ó, a derivada parcial em relação a z, o meu z é 2. E aí, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, deu diferente de 0. Então, satisfaz as condições do teorema? Sim. Então, eu posso afirmar que essa equação define z implicitamente como uma função de x, y? Sim. E agora, como é que eu calculo? Por aquela fórmula. Então, ó, último passo. Eu vou escrever logo pelo, aqui eu vou abreviar, teorema da função implícita. Quem é a derivada parcial de z em relação a x? É menos a derivada parcial de f em relação a x sobre f em relação a z. Olha para cá. Derivada parcial de f em relação a x, 2x. Derivada parcial de f em relação a z, 2z. 2x sobre 2z, fica x sobre z. Então, aqui vai ficar menos x sobre z. Isso é uma das derivadas parciais. Só que eu também consigo calcular a derivada parcial de z em relação a y. Eu tenho essa derivada e eu tenho essa daqui. Quem é essa daqui? Vai ser menos derivada parcial de f em relação a y sobre f em relação a z. Aí volta para lá, vai ficar 2y sobre 2z, vai ficar menos y sobre z. E com isso, nós encerramos a nossa questão. Deu para entender o teorema da função implícita? Agora você já poderia usar, né, com 2 variáveis, 3 variáveis. Bom, então é isso. Então agora a gente vai para a parte de taxas. Vamos para a última parte da aula de hoje. Essa daqui é bem rápida, é só para resolver exercício mesmo. Porque o que é uma taxa de variação? Você já sabe que a derivada ela é uma taxa de variação. Só que uma taxa de variação instantânea. Então, a diferença aqui no cálculo 2 é que se, por exemplo, você tem uma função que depende de 2 variáveis, quando você calcula a derivada dela em relação a x, você está calculando a taxa de variação instantânea, só que na direção x, na direção do eixo x. Ou seja, você está calculando a taxa de variação de z com relação a x quando y é mantido fixo. Da mesma forma, eu poderia derivar em relação a y, isso ia me dar uma taxa de variação na direção do eixo y, na mesma direção do eixo y. Então, para o mesmo ponto, eu já até cheguei a comentar com vocês, você pode ter taxas de variação diferentes. Então, pode ser que na direção do eixo x, a sua função esteja aumentando. E, ao mesmo tempo, para o mesmo ponto, na direção do eixo y,
a sua função esteja diminuindo. Isso é possível aqui em cálculo 2. Bom, então, não tem muito o que dizer, vamos só exercitar. Ó, exercício 1. A temperatura em um ponto XY de uma chapa de metal é dada por essa função. Sendo T, aqui T é a minha função temperatura, como ele já diz aqui, T medida em graus Celsius, X e Y em metros. Aí a pergunta dele é, determine a taxa de variação da temperatura no ponto 2,1 na direção X e também na direção Y. Gente, essa daí é interessante, porque ele não fala para você assim, ó, calcula a derivada parcial. Poderia falar, né? Poderia te dar uma função, essa função aí, e dizer, calcula a derivada parcial. Mas não é o que ele faz. Note que ele coloca no contexto, que é como normalmente aparece na vida real, e aí você que teria que saber como é que acha essa informação dele. E nesse caso, é calculando as derivadas parciais. Então, vamos fazer essa questão. Nós temos uma função temperatura, 60 dividido por 1 mais x² mais y². Ele me dá um ponto, o ponto é o ponto 2,1, e ele quer a taxa de variação da temperatura. Então, vamos lá. Ele me dá uma função e ele quer a taxa de variação dessa função. Essa função é a função temperatura. Ele quer a taxa de variação da temperatura na mesma direção do eixo X, na mesma direção do eixo Y. Só que agora você já sabe. Como é que calcula uma taxa de variação na direção do eixo X? Quando você calcula a derivada parcial em relação a X. Como é que você calcula na direção do eixo Y? Quando você calcula a derivada parcial em relação a Y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer numa questão dessa é calcular as derivadas parciais. Então, vem e calculo a derivada de t em relação a x. Bom, eu posso olhar isso aqui como uma fração, usar a regra do quociente. Então, vai ficar a derivada do de cima, que é 0, vezes o de baixo. Então, vai zerar. Menos o de cima vezes a derivada de baixo. A derivada de baixo em relação a x é 2x. 2x dividido pelo denominador ao quadrado. Gente, uma dica. Nesse caso, ele já me deu um ponto específico para eu calcular essa taxa de variação. Então, por exemplo, eu não sou obrigado a já sair multiplicando todo mundo. Às vezes, é muito melhor que você deixe assim, já que isso aqui não é a resposta final ainda, ele quer que você aplique no ponto, e daqui você aplica no ponto. Então, é isso que eu vou fazer. Mas antes, bora logo calcular a derivada parcial em relação a y. Depois a gente faz. Depois a gente joga no ponto. Então, calcular a derivada parcial em relação a y. Vou usar a regra do quociente. Então, vai ficar a derivada de cima, que é 0, vezes o de baixo vai ficar 0, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada de baixo. Então, vezes 2y dividido pelo denominador ao quadrado. Então, está aqui. Agora que eu calculei as derivadas parciais, isso aqui são as taxas de variação instantânea. Só que ele quer num ponto específico. Ele quer nesse ponto aqui. Então, eu vou substituir, vou jogar esse ponto nessa função e nessa função. Então, aqui primeiro. No lugar do x eu vou colocar 2, no lugar do y eu vou colocar 1. Então, aqui em cima vai ficar menos 60 vezes 2 vezes 2. Dividido. Bora logo calcular aqui embaixo. Quanto é que vai dar aqui embaixo? Se o x é 2, aqui vai ficar 4. O y é 1. Então, vai ficar 1 mais 4 mais 1. Vai ficar 6. Vai ficar 6 ao quadrado. Então, vou colocar aqui embaixo. 6 vezes 6. Por que eu coloquei assim? Porque eu quero simplificar. Então, ó, vai ficar 60. Se eu simplificar com 6, aqui vai dar 1, aqui vai ficar 10. Só que eu também posso simplificar. Posso simplificar esse 6 com esse 2.
aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3. No final, a minha resposta vai ser 10 vezes 2, vai ficar menos 20, dividido para 3. Ó, só que cuidado, isso aqui é uma questão de taxa de variação, então é muito importante eu colocar a unidade. Qual é a unidade nesse caso, gente? É graus Celsius, porque é a temperatura, graus Celsius por metro. Então, ó, nesse ponto aqui, na direção do eixo X, a temperatura ela está decrescendo a uma taxa de menos 20 sobre 3 graus Celsius por metro. É isso que está acontecendo. Aqui dá menos 6,666 graus Celsius por metro. Agora, bora ver se essa mesma taxa ocorre na outra direção, apesar de que nós temos o mesmo ponto. Então, olha só, agora eu vou colocar esse mesmo ponto aqui, na outra derivada. Então, vai ficar derivada em relação a y, só que agora no ponto 2, 1. Você vai dizer, não vai dar a mesma coisa? Não sei, bora ver. Ó, no lugar do x eu vou colocar 2, no lugar do y eu vou colocar 1. Vai ficar menos 60 vezes 2 vezes 1 dividido. Aqui embaixo vai dar 6 vezes 6 de novo. Vou colocar 6 vezes 6. Simplifico. Aqui fica 10, aqui fica 1. Simplifico. Aqui fica 1, aqui fica 3. Então, no final, aqui ficou menos 10 sobre 3 graus Celsius por metro. Então, ó, se você reparar, na direção do eixo y, a função também está decrescendo, porém, numa taxa de menos 10 terços graus Celsius por metro. Tá? Então, é como se na direção x, ela está diminuindo mais rápido do que na direção y, para o mesmo ponto. Pode ser que em outro ponto, essa taxa mude. Todo mundo entendeu? Bem tranquilo, né, uma questão dessa? Tá, essa daqui, ela é muito boa, essa questão, mas é melhor ainda quando você mistura isso daqui com a regra da cadeia, que é a segunda questão. Então, vamos ver aqui, ó, exercício 2. Essa é bem legal. A pressão P, o volume, aí ele diz, ó, a pressão é em quilopascal, o volume é em litro, temperatura em Kelvin, de um mol, de um gás ideal, relações, tá, isso aqui é equação que a gente aprende lá no ensino médio também, você vê isso aqui em química. Então, ó, ele já te dá a equação. Essa equação aqui está relacionando a pressão, o volume e a temperatura de um gás, tá bom? Aí, esse aqui, eu até abreviei, na verdade, uma outra constante aqui, tem 8, alguma coisa, mas só para ficar mais simples para a gente, ficou assim essa equação. Por isso que eu coloco aqui, ó, pela equação aproximada. Então, não é necessariamente exatamente essa, é uma aproximação, só para facilitar nossos cálculos. Determine a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 kelvins e está aumentando com a taxa de 0,1 kelvins por segundo e o volume é 100 litros e está aumentando com a taxa de 0,2 litros por segundo. Então, vamos ver como é que vai funcionar essa questão. Bom, eu vou fazer aqui no último quadro. Exercício 2. Você tem essa equação aqui, pressão vezes o volume, igual a 8 vezes a temperatura. Aí ele me dá algumas afirmações aí, ó. Ele fala que alguma coisa... Não, ele fala que a temperatura é 300 kelvins, vou colocar aqui, T igual a 300 kelvins. E essa temperatura está variando com uma taxa de 0,1, vou colocar aqui 0,1 kelvins por segundo. É isso que ele me diz. Além disso, ele também fala que o volume é 100 litros e está aumentando com uma taxa de 0,2 litros por
segundo. Aí ele quer a taxa de variação da pressão. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Ó, ele me deu a equação que relaciona pressão, volume e temperatura. Aí ele diz que em um dado momento, quando a temperatura é 300 kelvins e quando o volume é 100 litros, nesse momento a temperatura está variando a uma taxa de 0,1 kelvins por segundo e o volume está variando a uma taxa de 0,2 litros por segundo. Os dois estão aumentando, o que ele diz, por isso que eu coloquei positivo. Gente, mas eu pergunto para vocês, que informação é essa daqui já? 0,1 kelvins por segundo? Isso aqui eu poderia dizer que é uma taxa de variação? Sim ou não? Sim, né? Porque está aumentando a uma taxa, isso aqui é uma taxa de variação. Mas a taxa de variação de quem? Da temperatura por quem? Pelo tempo, porque kelvins por segundo. Então, na verdade, ó, isso daqui seria a derivada da temperatura pelo tempo. Aqui ficou tudo T, mas não tem problema, né? Mas isso aqui é T maiúsculo é da temperatura e T minúsculo é do tempo. Então, isso daqui é minha taxa de variação da temperatura pelo tempo. Da mesma forma, aqui embaixo, ó, você tem 0,2 litros por segundo. Então, isso aqui é a taxa de variação também, do volume pelo tempo. Então, vou colocar aqui que isso aqui é a taxa de variação do volume pelo tempo. E o que ele quer é a taxa de variação da pressão pelo tempo. Então, olha só, ele te dá duas taxas de variação da temperatura e do volume, mas ele não quer nenhuma, ele quer da pressão. O que você vai fazer? Então, olha só, você tem nesse caso uma equação onde você tem três variáveis, a pressão, o volume e o tempo. Só que cada uma das variáveis, a pressão, o volume e o tempo, está variando conforme o tempo. Tá? Então, cada variável, desculpa, pressão, volume e temperatura, cada uma das três está variando conforme o tempo, elas dependem do tempo. O que eu vou fazer então? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, já que ele quer a variação da pressão pelo tempo, nessa equação aqui eu vou isolar a pressão. Posso fazer isso? Posso. Isolando a pressão aqui, vai ficar assim a minha equação. Vai ficar pressão... Vou colocar aqui embaixo, pressão igual a 8 vezes a temperatura dividido pelo volume. Tudo bem, gente? Posso fazer isso? Posso, né? Só mexer com a minha equação aqui. Então, olha só. Quando eu coloquei assim, vocês concordam comigo que a pressão, nessa circunstância aqui, é uma função que depende do tempo e depende do volume? Sim, né? Só que o tempo e o volume, toda hora estou chamando de tempo, né? Mas é temperatura, porque é a mesma letra, né? Mas temperatura. Mas a temperatura e o volume dependem do tempo. Então, eu posso dizer que isso se configura como uma regra da cadeia no cálculo 2? Sim, porque a pressão depende da temperatura, já ia falar tempo de novo, temperatura e do volume, só que os dois dependem do tempo. Então, ó, na hora que eu for calcular a derivada da pressão em relação ao tempo, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Caso 1, como é que vai ficar? Bom, a pressão, ela depende diretamente da temperatura e do volume. Então, vai ficar derivada da pressão em relação à temperatura vezes a derivada da temperatura em relação ao tempo. Só que a pressão também depende do volume. Então, mais a derivada da pressão pelo volume vezes a derivada do volume pelo tempo. Isso aqui é a regra da cadeia. Tá? Ok. Eu vou logo derivar. Ó. Eu consigo calcular essa derivada aqui, derivada da pressão em relação ao tempo? Consigo, né? Olha para essa função, deriva isso aqui em relação ao tempo. Vai dar quanto, gente? Vai dar, ó, qual é a derivada do t em relação a t? É 1. Vai ficar 8 sobre v. Então, vai ficar assim, ó. Essa primeira derivada aqui vai dar 8 sobre v. Vai ficar assim. Vezes derivada do t em relação ao t, só que é temperatura e tempo. Aqui, ó, eu não vou dizer quem é a derivada, porque eu nem sei de que forma o tempo, a temperatura, depende do tempo. Como eu não sei, vou deixar assim por enquanto. Mas... agora eu vou derivar aqui, ó, pressão pelo volume.
Então, eu vou derivar isso aqui em relação ao volume. Então, 8 vezes T é constante. Eu vou derivar só 1 sobre V. Qual é a derivada de 1 sobre V? Vocês lembram? Derivada de 1 sobre x, qual é? Vai ficar menos 1 sobre x quadrado. Não é verdade? Porque 1 sobre x é x elevado a menos 1. Então, aqui vai ficar menos, vou colocar o menos aqui na frente, 8 vezes T sobre V quadrado. Vai ficar assim. E aqui eu vou deixar a derivada do jeito que ela está. Derivada do volume em relação ao tempo. Então, olha só, eu obtive essa equação. Quem eu quero achar? Eu quero achar esse daqui. Mas note que esse daqui depende do volume, depende da temperatura, depende da taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, depende da taxa de variação do volume em relação ao tempo. Mas essas informações eu já tenho aqui? Essas 4 informações? Já. Então, agora eu vou substituir. Tá? Então, eu vou substituir isso daqui. Vou fazer aqui embaixo, depois eu passo para lá. Então, olha só, eu vou usar aqui as informações que nós temos. Então, vai ficar 8 dividido pelo volume. Quanto é o volume? É 100. Vai ficar 8 sobre 100. Vezes a taxa de variação da temperatura pelo tempo, que é 0,1. 0,1 é 1 sobre 10. Vou colocar 1 sobre 10 aqui. Mais, aqui 8 vezes a temperatura é 300. Vai ficar 8 vezes 300, dividido pelo volume ao quadrado, então vai ficar 100 vezes 100, 100 vezes 100, vezes a derivada do volume em relação ao tempo, que é 0,2. 0,2 é 2 sobre 10. Aí dá para simplificar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, aqui eu posso simplificar esses 300 com esses 100. Aí vai ficar só 3. Eu vou continuar aqui para cima. Então, vai ficar a derivada da pressão pelo tempo vai ser igual. Aqui eu não vou fazer nada, vai ficar só 8 sobre 1000. 8 sobre 1000. Mas, aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 8, 48. Vou colocar aqui 48 dividido. Aí aqui vai ficar 100 vezes 10, vai ficar 1000. Tá? Então, agora é só... Errei alguma coisa? Tá certo? Errei alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. 8 sobre 100. 1 sobre 10. 8 vezes 300. Sobre 100 vezes 100. Aqui 2 vezes 6. Tá certo, né? Tudo bem? Então tá. Então, agora é só somar. Eu duvidei porque eu achei que aqui ia dar denominador diferente, né? Mas, a priori, está tudo certo. Então tá, então 8 mais 48, isso aqui vai ficar 56. Então, 56 sobre 1000. Bom, 56 sobre 1000, só que agora eu vou colocar a unidade aqui, né? A pressão está em kilopascal. Vou colocar kilopascal por segundo. Então, nesse caso aqui... Peraí, já errei alguma coisa aqui. Aqui é menos, ó. Tinha um menos aqui em cima, aqui é menos. Menos. Aqui é menos. Agora, aqui é menos. Então, não era aqui que estava errado. Muito bem. Eu tinha ensinado menos. Tá, agora aqui. Vai ficar 8 menos 48, vai ficar menos 40. Menos 40 sobre 1000. Aqui eu posso simplificar. Então, resposta final vai ficar 4 sobre 100, que é menos 0,04 quilopascal por segundo. Pronto. Agora sim. Então, ó, reparem que nesse instante aí, a temperatura e o volume, eles estão aumentando a uma taxa de 0,1 e 0,2. No mesmo instante, a pressão está diminuindo. A essa taxa aqui, ó, menos 0,04 quilopascal por segundo. Por que isso acontece? Justamente para obedecer aqui a nossa equação. Alguma dúvida? Tudo bem? Tá, a gente tem... Não, já acabou. Acho que eu ia falar, a gente tem 10 minutos, acabou já. Bom, então com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Na quarta-feira a gente vai
falar um pouco sobre funções diferenciáveis e aproximação linear. Então, não faltem. Até quarta-feira, obrigado pela presença.